Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante. O tema é Constituição. Por quê? Ele pode cair no Enem deste ano, porque em 2018 comemora-se 30 anos da Constituição de 1988. E também é importante você entender o que é a Constituição para suas aulas de história. Porque quando você tem aula lá na sua escola, ou quando você lê o livro, você sempre encontra essa palavra. E na minha experiência como professor, eu tenho visto que muitos alunos têm certa dificuldade em entender o que é uma Constituição. Então presta atenção para você entender. Aos 5 séculos, mais ou menos, começou a ideia de país. Portugal e Espanha foram os primeiros que unificaram o seu território e formaram o que a gente chama de Estado moderno. Gravei outro vídeo já, que se chama A Chave para a Aula de História, a chave secreta para entender a aula de História, em que eu explico o significado da palavra Estado e outras palavras que são importantes para entender a aula de História. Mas quando surgiu essa noção das pessoas viverem em um país, quem mandava era o rei. E o rei mandava em tudo, ele não tinha que dar satisfação para ninguém. Por isso que ele era chamado de absoluto. Essa é a época da história, conhecida como absolutismo. Então o rei fazia as leis conforme ele bem entendesse. Tem até um episódio do Chapolin que mostra isso muito bem. Me perdoe a intromissão, majestade, mas não lhe parece que já são decretos em demasia? Que nada, meu rapaz. Eu só assinei 14 no dia de hoje. Além disso, esse decreto é muito importante. Você pode até ler. Deixe-me ver. Eu, o rei, decreto o seguinte: fica terminantemente proibido chover às quartas. É que eu gosto de cavalgar nas quartas-feiras. Então, quando chegou na época do Iluminismo, aqueles pensadores tiveram uma ideia. Olha a ideia dos caras. Para a gente não ter que obedecer o rei mandar na gente do jeito que ele quiser, nós precisamos fazer uma lei que esteja acima do rei. Ou seja, todo mundo vai ter que obedecer, tanto nós, burgueses, quanto o rei. Agora, se deixasse para o rei fazer essa lei, é claro que ele ia fazer do jeito que ficasse conveniente para ele. Então não ia adiantar nada, você ia trocar 6 por meia dúzia. Então, para fazer essa lei que estivesse acima de todos, tinha que ter também a participação de todos. Então, essa lei, que é uma lei que manda num país, que organiza o país, é chamada de Constituição. Então, ela é a principal lei, ou seja, todas as outras leis têm que estar de acordo com ela. Por exemplo, você vai fazer o Código Penal. Lá no Código Penal, você não pode colocar uma lei dizendo o seguinte: se uma pessoa assassinar alguém, se for branca vai ter 5 anos de cadeia, se for negra vai ter 10 anos. Você não pode colocar isso no Código Penal, porque a Constituição, que é a principal lei, diz: no Brasil todos são iguais, sem distinção de raça. Então, se você colocar isso no Código Penal, você está sendo inconstitucional. O que significa essa palavra? Você está indo contra a Constituição. Nenhuma lei pode ir contra a principal lei do país, que é a Constituição. Só que então, para que ela fosse democrática, ou seja, para que ela não oprimisse a população tinha que participar. Agora, é claro, não dava para você reunir todo mundo, né? Imagina, você fazer um grupão no WhatsApp e todo mundo ir dando ideia do que vai ser essa lei. Sendo que naquela época, claro, nem existia o WhatsApp. Então não tinha como todo mundo participar. Então a ideia é você fazer uma Assembleia Constituinte. O que é isso? Essa população vai votar escolhendo os seus representantes. Quem são esses representantes? Os deputados. Quando a gente fala isso, quando eu falo isso na aula, muita gente fica meio incomodada, pensando assim: mas como assim meus representantes? Os deputados não me representam. Infelizmente no Brasil tem sido assim. A maioria dos deputados
não representa a população, porque são eleitos de formas complicadas. Agora, na teoria, a ideia era essa, e em muitos países do mundo funciona assim, ou seja, a população escolhe os deputados para representar. Por isso que quando um deputado é eleito, não é a pessoa dele que foi eleita, ele representa uma ideia. Por isso que quando tem votação no impeachment, a do Collor e a da Dilma, os deputados falam pela minha família, pelo isso, pelo aquilo, eu voto sim ou eu voto não. Isso é um absurdo. O segundo é que o senhor fosse eleito presidente. A terceira é que o senhor fosse bem corrupto, bem ladrão. E a quarta é que eu pudesse chegar lá e dizer assim: pelos meus filhos, pela minha mulher, por Roraima, eu voto não! Que o deputado não está ali para representar a família dele, ele não está ali para representar os seus interesses, ele está ali para representar uma ideia que é a ideia de quem votou nele. Por isso que, quando tem qualquer discussão lá no Congresso Nacional, é inadmissível que o voto seja secreto ou que o deputado não vote, porque a função dele é votar, ele está ali para isso. E o voto não é dele, é de todos os eleitores que votaram nele porque acreditam naquela ideia. Então, quando você está assistindo o vídeo da Constituição, deixa eu te falar uma coisa. Eu esqueci de falar quando eu estava gravando aquele vídeo, eu gravei outro. Existem 4 palavras que sempre você vê associadas com o tema da Constituição. Vou te explicar rapidinho o significado delas. Então, a Assembleia Constituinte. E às vezes o seu professor fala só constituinte. O que é isso? É quando você reúne os deputados para escrever uma Constituição para o país. Geralmente não são os deputados que estão eleitos. Você faz uma eleição só para eleger deputados para escrever a redação, o texto da Constituição. Emenda depois vão surgindo assuntos, igual eu estou fazendo aqui no vídeo, isso aqui é uma emenda. Então depois vão surgindo assuntos que não estavam na Constituição e aí você vai inserindo. Ou então você altera alguma coisa, você reúne o Congresso e faz uma emenda e elas têm números. Promulgada é quando ela é publicada, ou seja, eles estão lá discutindo, escrevendo o texto, quando fica pronto e ela é promulgada, significa que ela começou a valer. E golpe é simplesmente quando você desobedece a Constituição, quando você atropela ela, passa por cima. E olha só, assista o próximo vídeo, vou gravar um vídeo falando a história das Constituições do Brasil, as características dela. Isso é muito importante para o Enem, isso é muito importante para a história, vai te ajudar na sua aula. Então fica até o final do vídeo e depois assiste esse outro e deixa já o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar com os seus colegas. Tem dúvida? Escreve aí nos comentários. Então, voltando aqui na Constituição, quando você vai fazer uma Constituição, você elege esses representantes, eles formam a Assembleia Constituinte, discutem por vários meses até que eles elaboram um texto. Esse texto é a Constituição e a partir daí todos têm que seguir essa Constituição, ou seja, ela vai organizar aquele país. Agora, tem uma coisa, muitos países são considerados países desenvolvidos porque eles têm uma coisa importante, estabilidade. Países que fizeram uma Constituição quando eles se tornaram um país e seguem essa Constituição até hoje. Infelizmente no Brasil não é assim. Infelizmente no Brasil, de tempos em tempos, a Constituição é desrespeitada. E aí tem que fazer outra. Você talvez já ouviu falar a palavra golpe. O que é um golpe? Em termos resumidos, um golpe é quando você desobedece a Constituição. Por exemplo, ela prevê que o governo do Brasil será presidencialista, com o presidente eleito tendo um mandato com determinado tempo. Quando você não faz isso, por exemplo, se alguém tomar o poder sem ser do jeito que está na Constituição, isso é chamado golpe.
E quando uma pessoa faz isso, a Constituição deixa de valer, porque ela foi desrespeitada. Então você precisa ter outra Constituição. Chega. E na história do Brasil, isso se repete. Então eu vou gravar outro vídeo explicando melhor essas constituições. Nós tivemos várias, de forma que a última foi aquela que foi promulgada em 1988, que está em vigor até hoje. E isso não é bom. Vou explicar. O país ter uma Constituição como a nossa é boa. A nossa Constituição, ela é um exemplo para o mundo. Por isso que ela é considerada Constituição cidadã. Ela tem várias garantias, direitos para o cidadão. Mas é negativo se pensarmos que temos uma Constituição tão nova, de 1988, quando há países no mundo que têm uma Constituição do século XVIII. Ou seja, quanto mais você troca a Constituição de um país, mais você mostra para o mundo instabilidade neste país. E quanto mais instabilidade, mais você assusta empresários internacionais de investirem no país. Então é isso. Constituição, Assembleia Constituinte, palavras que lei inconstitucional, são palavras que você ouve com frequência e eu espero que você tenha entendido neste vídeo o significado delas. Se gostou, curte o vídeo, te convido, se inscreva no canal para receber novos vídeos falando sobre Enem, sobre história de forma geral e compartilhe o vídeo com os seus colegas, manda no grupo do WhatsApp, coloca no seu Facebook e muito obrigado pela sua audiência.